Cara, no futebol aquela velha frase, né? Quem não faz, leva. O Vasco perde a primeira partida aí no Campeonato Brasileiro, jogando muito mal. Hoje foi um desastre em São Januário. Com certeza o Vasco fez aí a sua pior partida na temporada. Teve bons momentos no primeiro tempo, mas a ineficiência dos nossos atacantes, principalmente do Alex Teixeira, fez com que o Vasco perdesse a partida hoje pro Bahia. Tem que aproveitar, meu amigo. O Campeonato Brasileiro é isso aí, meu amigo. O time entra fechadinho, joga com 3 zagueiros e vai lá, dá uma espetada e faz o gol. O Vasco mais uma vez sofreu isso. Mais uma vez, jogando em São Januário, em um clima melancólico, né? Território hostil tá sendo pro próprio Vasco, né? São Januário não tá botando medo em mais ninguém. Eliminado na Copa do Brasil. Partidas horrorosas que o Vasco fez em São Januário em 2023. E mais uma vez, o Vasco perde em São Januário, mais uma vez, joga muito mal jogando em São Januário, né? Tá explicado o porquê da 777 Partners querer tanto o Maracanã, né? Porque o Vasco tá jogando muito mais em campos maiores, em estádios maiores, né? Mas esse não é o problema do Vasco, né? Isso daí é apenas um dado, né? Você olha os números, você vê que o Vasco não tá jogando absolutamente nada em São Januário. Mas o que foi a partida de hoje foi um desastre completo, né? O Vasco não conseguiu dominar o Bahia chegou com a proposta claramente de explorar os contra-ataques, as falhas do time do Vasco. O Mita Rodrigues avançava muito, deixava uma avenida nas costas, o corredor todinho para o Bahia. O trio de volantes do Vasco, com Andrei Santos, com Marlon Gomes e com Jair, não deu certo. Péssima escolha do Maurício Barbieri em sacar o Rodrigo do time, apesar do Rodrigo ser extremamente limitado, não saber tocar, dar um passe de 1 metro, mas ele é mais eficiente na marcação do que o Andrei Santos, que tá morto em campo, cara. A verdade é que o Andrei Santos não serve mais para ser jogador do Vasco, devolve ele ao Chelsea antes de acabar o empréstimo. Tá morto, cara, não tá jogando nada, tá parecendo uma ameba em campo, cara. O cara não faz nada, não marca, não arma o time, não consegue ser produtivo como era o ano passado, jogando na Série B do Campeonato Brasileiro. Com certeza o futebol do jogador do ano passado desapareceu, não é mais o mesmo Andrei Santos. E o Marlon Gomes também já mostrando que não tem a mínima condição de ser titular do time do Vasco. É um garoto promissor, beleza, renovou seu contrato recentemente, mas ele não tem bola para ser titular do Vasco, cara. Ele ainda não é um jogador pronto, é um jogador promissor, tem qualidade, mas não é um jogador nível titular do Vasco. Até falei sobre isso depois do jogo contra o Palmeiras, que o Marlon Gomes e alguns jogadores da base não são jogadores para resolver jogos para o Vasco. E mais uma vez, o Maurício Barbieri teve que apostar nesses jogadores porque o Vasco não tem elenco, o Vasco não tem banco. Teve que utilizar o Marlon Gomes, foi mal, mais uma vez, assim como foi no jogo contra o ABC. Maurício Barbieri optou em utilizar o Marlon Gomes naquele jogo, ele também foi muito mal, não jogou absolutamente nada e o Vasco acabou sendo eliminado. E hoje o Vasco perdeu para o Bahia. Claro, a culpa não é só do garoto, a culpa é do treinador que montou um time muito mal, teve uma semana todinha, uma semana cheia. O Bahia jogou na semana passada, se eu não me engano, aí jogou pela Copa do Brasil. O Vasco não conseguiu explorar nada, os jogadores ali no início do segundo tempo já estavam mortos, né? O Gabriel Peck pediu para sair, Alex Teixeira hoje foi péssimo em campo, estava morto dentro de campo hoje. Para mim, o Alex Teixeira, Andrei Santos e Lucas Piton foram os piores em campo hoje. O Marlon Gomes também foi muito mal. Eu acho que daria empate entre esses 4 jogadores. Mas, na minha opinião, o Alex Teixeira teve grandes oportunidades para matar o jogo já no primeiro tempo, né? O Vasco teve grandes chances ali com o Alex e também com o Pedro Raul. Porém, a deficiência do Vasco em finalizar falou mais alto. O Vasco não conseguiu fazer os gols necessários aí para vencer o Bahia hoje. Aí no segundo tempo o Bahia estava totalmente confortável na partida, né? Fez o gol já no finzinho do primeiro tempo, uma falha grotesca ali na marcação, onde o Marlon Gomes e o Léo Pelé pularam ao mesmo tempo para tentar dar um carrinho no jogador do Bahia. O cara somente deu um drible sutil e colocou a bola no fundo da rede, né? Jogadores profissionais que ganham, entrar numa jogada daquela como parecendo 2 cabeças de bagre, mano. Parecendo 2 loucos em campo, velho. Tá de sacanagem, né, velho? Uma marcação ali ridícula da defesa do Vasco que deixou o gol livre pro jogador do Bahia fazer, escolher o canto que ele queria fazer o gol. No segundo tempo, o Barbieri fez as alterações que tinha que fazer, né? Ele colocou as opções que o Vasco tinha as opções mais interessantes que o Vasco tinha no banco de reservas. Colocou o Orejano, colocou também o Carabarral, colocou depois o Eric Marques e também o Juan Cruz e também o Rodrigo, né? Fez as alterações, só que deu muito errado, né? O Vasco tava parecendo um bando dentro de campo, somente o Orejano tentando jogar. Ele não é ponta direita. Nesse jogo ficou nítido para todo mundo que o Orejano não é ponta direita, ele é meia. Pode colocar ele de 10 ali que ele vai render muito mais do que jogando pela ponta, né? Mesmo os comentaristas da partida, o Pedrinho, que analisa muito bem, o melhor comentarista aí de futebol disparado, ele analisou isso no primeiro momento, né? Viu que o Orejano entrou em campo, já falou que ele não é ponta, o Vasco tem que utilizar mais ele por dentro, e o treinador do Vasco, que tá todo dia com o jogador ali, não enxergou isso ainda, né? Não enxergou a qualidade do jogador de jogar mais por dentro.
dentro ali, como disse o Pedrinho, mais próximo do Pedro Raul, atrás ali do Pedro Raul, funcionando meio como um segundo atacante, né? Infelizmente, o Maurício Barbieri não teve essa percepção ainda. Vamos ver se nos próximos jogos ele vai entender melhor como que é o futebol do jogador, que foi muito bem no jogo de hoje, foi o único destaque que eu vi no segundo tempo, né? Apesar de todas as suas limitações, de não ter um porte físico avantajado, não conseguir ir bem no combate com os zagueiros, mas ele tentou, né? Ele tem um drible bom, tem velocidade, tem habilidade, eu acho que ele atuando ali mais pelo meio, pode ser que ele ajude mais o Vasco do que isoladão lá na ponta direita. Não gostei das estreias do Juan Cruz e também do Carabarral, dois jogadores fracos, na minha opinião, foram muito mal no jogo de hoje. Questão de lógica, né? O Santos, que vinha muito mal na temporada, não tinha condições de fazer grandes contratações, não utilizava esses jogadores, né? Os dois jogadores eram reservas no Santos. O Carabarral, por exemplo, fez 4 jogos apenas nesse ano de 2023. Hoje eu entendi o porquê desses caras não ter sido aproveitados no Santos, porque os dois são fracos, né? O Carabarral é um jogador muito lento, demora muito para pensar. Não sei se isso tem a ver com o ritmo de jogo que o jogador perdeu com o tempo, né? Devido a não estar entrando tanto tempo assim com a camisa do Santos, não estar jogando tanto com tanta frequência. Mas eu senti ele um jogador muito lento, demora muito para pensar numa jogada, o Vasco precisando atacar, resolver a situação, e ele pensando bastante ali, errando alguns passes, tentando fazer uma jogada um pouco mais forçada. Não gostei da estreia do meio argentino e também do Juan Cruz, jogador que, na minha opinião, cara, o Vasco tem esse tipo de jogador no elenco há muito tempo, né? Tem o Aguinaldo que ainda, na minha opinião, vendo depois o Juan Cruz jogar, eu acho que o Aguinaldo ainda é bem melhor do que esse jogador. Tem o Figueiredo, tem os jogadores que já são desse mesmo nível aí, né? E, na minha opinião, não foram boas estreias. Vamos ver aí como que vai ficar agora a situação do Vasco. O Vasco, se eu não me engano, está na 9ª colocação aí no Campeonato Brasileiro. Vai enfrentar o Fluminense no próximo sábado. Primeiro clássico aí no Campeonato Brasileiro. Jogo que é mando do Fluminense no Maracanã. Vai ter 10% apenas de torcedores vascaínos. Que hoje a torcida deu um show, mesmo com o Vasco perdendo o jogo todinho. A torcida apoiou, tentou empurrar o Vasco, porém os jogadores foram medíocres hoje, não conseguiram corresponder à altura. O Vasco perdeu uma grande chance de entrar no G4 e perdeu aí um jogo muito importante que não tinha que perder em São Januário. Jogo contra a Bahia, time que estava na última colocação, na penúltima colocação, sem fazer nenhum ponto. Meu amigo, é 3 pontos, o Vasco não pode dar sopa pro azar em Campeonato Brasileiro. Jogou em São Januário, tem que vencer, cara. Os jogadores acharam que poderia vencer o Bahia a qualquer momento depois das 2 partidas boas que o Vasco fez contra o Atlético Mineiro e contra o Palmeiras. O Vasco voltou à realidade. Esse jogo de hoje foi um choque de realidade, que o elenco do Vasco é um elenco muito limitado e briga no máximo por Sul-Americana esse ano, se continuar com esses mesmos jogadores. Se não contratar um primeiro volante urgente, cara, se não contratar o Cuejá, vou ser bem claro, se não contratar o Cuejá ou um outro jogador do nível próximo ao dele ou superior, o Vasco não vai sustentar bem esse meio campo, porque o Rodrigo é um jogador muito jovem, tem uma boa marcação, mas ele tem um passe muito ruim. A primeira dele hoje que ele entrou, ele já errou o passe, proporcionou quase um contra-ataque pro Bahia. É um jogador bem questionável, tem muito torcedor que gosta bastante do Rodrigo, mas eu tô sendo bem honesto aqui, cara, que eu não vejo isso tudo num jogador. Ele tem uma boa marcação, mas tem um passe errado. Ao mesmo tempo que ele pode te ajudar na marcação, ele pode atrapalhar totalmente o seu jogo. Mas precisa de ter um jogador que dá esse equilíbrio, que é bom na marcação, que é bom no passe. O Vasco não tem isso hoje no seu elenco, já que o Andrei Santos está morto em campo, não dá o sangue, não honra a camisa do Vasco. Tá bem nítido que a cabeça do jogador tá lá na Inglaterra, lá no Chelsea, lá na seleção brasileira sub-20, no Mundialzinho lá que o Brasil vai jogar. E obviamente precisamos aí também de um camisa 10 organizador no meio campo do Vasco, porque o Pedro Raul tá isoladão lá na frente e ele leva a culpa por tudo, né? Porque a bola não chega, quando chega também não chega em condições favoráveis para ele conseguir fazer o gol, né? Porque não tem aquele meio de criação para deixar ele cara a cara com o goleiro, para fazer os gols realmente, assim como ele fazia no Goiás no ano passado. Mas não tem isso hoje no nosso elenco. Pode ser, quem sabe, se o Maurício Barbieri enxergar o Orejano, possivelmente como esse jogador nesse primeiro momento, até a janela de julho, pode ser que o Vasco tenha mais sucesso ali na criação. Na minha opinião, não tem que jogar mais com o Andrei Santos. O Andrei Santos é reserva nesse time do Vasco. Rodrigo Jair e Orejano, o meio campo do Vasco, na minha opinião. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu por ter assistido até o final aí, hein, cara. Pô, derrota aí que ninguém esperava. Um choque de realidade aí pro torcedor vascaíno e pro Vasco realmente aí olhar com atenção pro Campeonato Brasileiro. E não vai ser mil maravilhas como a gente achou que ia ser, devido aí ao bom início contra o Atlético Mineiro e contra o Palmeiras. É isso aí, tamo junto. É nóis.